Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Dentro de casa, né? Mas espero que tenham tido uma boa semana. E eu cumprimento a todos vocês, as suas famílias, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos aqui para mais um dia, para mais uma aula. E vocês lembram da aula passada? Vocês se recordam? Que foi a primeira ordem que Deus deu para Adão? Vocês se lembram? Então, a aula de hoje vai ser assim, mais ou menos a mesma história, só que com um tópico diferente. Porque a aula passada foi a primeira ordem que Deus deu para Adão, né? Então, vamos falar já o versículo chave. O versículo chave está aqui na revista. Vocês procuram aí com a mamãe. Olha aí no celular que eu mandei a revista. Vocês estão fazendo as lições? Eu quero agradecer já de antemão as mamães, papais, quem for o vovó, quem é que está ajudando, auxiliando vocês aí nessa preparação dessas aulas, tá bom? E o nosso versículo chave está aqui, ó. O próprio aqui na revista, eu vou ler aqui. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, né? E esse versículo está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos falar de novo? Leiam lá, ó. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Certo? Então, esse é nosso versículo chave da lição de hoje. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos deu de aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Fecha os seus olhinhos, abaixa a tua cabeça. Obrigada, Senhor maravilhoso, por mais um dia que estamos aqui na tua presença, ó Deus querido, Deus criador dos céus e da terra, o Senhor que criou a todos nós, Pai. Venha ficar conosco aqui, Senhor querido, abrir o nosso coraçãozinho, abrir a nossa mente, Senhor, para que a palavra fique guardada no nosso coração, para que nós possamos não pecar contra Ti, para que nós possamos não cair na tentação, Pai. Muito obrigada. Fica conosco em nome de Jesus. Isto mesmo. Então, e a nossa lição de hoje, ela está registrada no livro de Gênesis. Muito bem, desde a lição número 1, é livro de Gênesis. Vão acompanhando aí, tá bom? E a lição de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 24. Então, vocês vão ler aí na sua Bíblia ou na revista mesmo, que está aí, tá bom? Está aqui, é uma lição de 24 versículos, então a tia não vai ler porque não daria tempo no vídeo, né? Mas aí eu quero que vocês leiam, tá bom? Está aí registrado, então eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. E o título dessa nossa quinta lição é o primeiro pecado, né? A aula passada foi a primeira ordem que Deus deu, e demos uma pausa, esta é o primeiro pecado, né? Então vamos lá, vamos fazer um resuminho da aula passada. A aula passada, Adão e Eva, eles não obedeceram a ordem que Deus deu, né? Deus deixou essa ordem para Adão, que era? De tudo que está aí no paraíso, você pode comer de tudo, fazer o que você quiser, mas da árvore do bem e do mal, não toque. Foi essa a ordem que Deus deu, né? Deus é ruim? Não, mas Deus deu essa ordem para eles. Não era para eles comerem, porque se eles comessem, o que ia acontecer? Morreriam. Mas o Jardim do Éden era um lugar perfeito, maravilhoso, e tinha tudo que eles precisavam ali para eles viverem felizes
em paz com a natureza, em paz um com os outros. Eles só iam conhecer coisas boas, felicidade, alegrias, a comunhão com Deus todos os dias, né? Então, ali eles tinham de tudo. E o melhor, eles não precisavam pagar por nada, eles só iam trabalhar ali no jardim, iam cuidar, ia proteger, eles iam guardar aquele lugar e viver de tudo que tem ali. Ele, a esposa, futuramente os filhos que viriam, né? Mas, aí é o mais, né? O triste da história. Satanás entrou assim, ó, sorrateiramente ali naquele jardim. E ele em forma de, vocês lembram? De uma serpente. Ele entrou naquela serpente e ele veio com aquela voz mansinha, bonzinho, né? Se fazendo de amiguinho de Eva. E falou para ela assim, e por falar em amiguinho, aí eu já falo para vocês, cuidado com os falsos amigos. Cuidado, tá? Com alguns amigos que venham falar para vocês, vamos ali, vem aqui, vamos ali, vamos ver isso, vamos tomar isso. Veja isso daqui, escute isso daqui. Não caia nesse... Tenha o discernimento do Espírito Santo na vida de vocês, tá bom? Diferenciar o que você pode e o que você não pode. Não é porque o amiguinho é seu amigo, não precisa ficar de mal dele, mas não tem que fazer aquilo que ele faz, tá bom? E Eva não teve esse discernimento. Aí a serpente falou para ela, né, que era o inimigo. Falou para ela assim, larga de ser boba. Na aula passada te explicou, né? Você não vai morrer coisa nenhuma, Deus tá mentindo. Você não vai morrer não, come. Aí o que ela fez? Ela não vigiou, ela comeu e deu para o seu marido. Quando ela comeu e ela deu para... Aí ela comeu, ele falou assim, tá vendo? Deus tá mentindo, você não morreu coisa nenhuma. Aí ela chamou o esposo e deu a maçã para ele. Ele também não vigiou, comeu. A hora que eles comeram, o que aconteceu? Eles olharam um para o outro e começaram a se cobrir. Eu acredito sim, com as mãos eles começaram a se cobrir, que eles ficaram com vergonha um do outro. Porque quem peca sente vergonha. Aí eles correram, se esconderam assim nas folhagens. Aí ficaram escondidos lá. Aí não ia ficar lá para sempre, né? Aí Adão, eles combinaram, vamos fazer roupa de folhas para nós. Aí costurou lá, não sei com o que, com espinhos, com o que fizeram, né? Enfim, foi de folhas. Fizeram e se cobriram. Aí eles andaram ali cobertos e já tinham sido enganados. Deus chegou quando era lembra que eu falei também que na viração do dia, todos os dias Deus vinha conversar com eles, porque Deus fez Adão e Eva, colocou lá e não jogou lá e deixou. Não, Deus era amigo deles. Todos os dias a Bíblia diz que quando na viração do dia, quer dizer, na parte da tardezinha, Deus vinha no jardim falar com eles. Aí, quando eles escutaram a voz de Deus, eles correram para se esconder de novo e ficaram lá escondidos, com medo de Deus, com vergonha. Aí Deus, Adão, cadê vocês? Nada. Aí Deus andou mais um pouco, olhou, gritou mais alto, Adão, Eva, cadê vocês? Aí eles vieram assim, todo com a cabeça baixa, todo sem graça, todo com aquelas caras de choro, sabe? E aí Deus falou assim, o que aconteceu com vocês? Ah, Senhor, nós ficamos nus e nós sentimos vergonha, aí nós fizemos essas roupas. Vocês ficaram com vergonha? Por acaso vocês comeram da fruta que eu pedi para vocês não comerem? Apesar de que Deus já sabia de tudo, né? Aí eles se esconderam à toa, porque Deus já sabia de tudo. Alguém consegue se esconder de Deus? Não, né? O salmista fala assim, ó, que se ele fizer uma cama lá no fundo do mar, ou se ele fizer lá em cima da montanha, Deus vai ver do mesmo jeito. Então, não adianta. Você pecou, você tem que enfrentar o problema, você tem que se consertar. Não adianta fugir, ainda mais de Deus. Ninguém consegue fugir. Aí eles pegaram e ficaram assim envergonhados. Senhor, nós comemos.
Aí a Eva falou assim, Adão falou primeiro, né? Foi Eva, a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Aí a Eva já jogou para a serpente, né? Adão não assumiu, Eva muito menos. Foi ela, Senhor, foi a Eva, foi a serpente. Foi a serpente. Ela entrou, ela é Satanás, ela me enganou e eu comi. Aí Deus fez assim, né? Eu imagino que Deus fez assim. Que triste, hein? Que triste, Adão e Eva. Eu deixei vocês fazer tudo. Uma coisa que eu pedi para vocês, uma árvore, uma fruta que eu pedi para vocês não tocar e não comer e vocês me desobedeceram. Ai, Deus ficou muito triste. Eu acredito que o coração de Deus ficou muito triste, né? Então, o que aconteceu? Que eles pecaram. E aí, esse aí foi o primeiro pecado. O primeiro pecado no mundo foi neste dia, essa desobediência, né? E traduzindo, eles não vigiaram, porque se eles tivessem vigiado, eles não teriam pecado, né? Então, vocês fiquem atentos. É por isso que a Ti sempre está falando de vigiar e de orar, né? Porque não adianta nada, vocês oram, os pais aconselham e vocês fazem a mesma coisa. Então, com esse pecado de Adão e Eva, foi contaminada toda a geração, contaminou eles dois e contaminou a geração que viria, que eles iam fazer. Nós somos descendentes de Adão e Eva, então toda a geração, o pecado entrou no mundo através deles dois, entenderam? Porque eles não firmaram, eles não obedeceram esse mandamento de Deus, a ordem que Deus deu. Então, aí o que Deus fez? Deus ficou triste com aquilo, só que é igual o papai e a mamãe. Quando você faz uma coisa errada, o papai e a mamãe perdoa você, só que ele tem que dar um castigo, ou tem que deixar de castigo, ou tem que... qualquer coisa, tá? Mas vocês têm que pagar o preço. E eu digo pra vocês, eu ensinei os meus filhos desde pequeno, desde criança, mesmo que você vá apanhar, mesmo que você vai ser castigado, não esconda, conte, não esconda as coisas. Tá bom? Então é importante isso daí. Então Deus precisava agir, Deus precisava fazer alguma coisa, porque Deus falou, vocês vão morrer. Mas não era assim uma morte que ia comer a maçã e puf, cair no chão, né? Não era essa morte que Deus estava falando. E a serpente quis dizer isso, por isso que ela enganou ela. Então aí o que Deus fez? Deus pegou pele de animais e fez uma roupa para eles, porque era de folha, né? Ia sair. Aí Deus pegou a pele dos animais, fez uma roupa para os dois e chamou eles dois e ficou ali perto. E a serpente também perto. Aí Deus falou assim, olha, por causa dessa desobediência, eu vou ter que castigar vocês. Eu não queria isso, porque eu não queria que vocês sofressem. Por isso que eu queria que vocês conhecessem só o bem. Eu não queria que vocês conhecessem o mal. Eu queria que vocês conhecessem o bem e vivessem na paz, na alegria e na tranquilidade. Mas já que vocês conheceram o mal, então agora vocês vão viver com esse mal. Deus fez a roupa para eles e chamou Adão e falou assim, olha Adão, agora por causa da sua desobediência, você vai ter que cavar a terra, vai ter que carpir espinhos, porque eu acredito que nem espinhos tinha no jardim do Éden, de tão maravilhoso que ela, não deveria ter espinhos lá, né? Mas para fora do jardim, hoje em dia temos, né? No jardim, no fundo da casa, a gente sempre vê os espinhos misturados com as plantações. Então você vai ter que lutar, você vai ter que derramar o seu suor, trabalhar para você comer e sustentar a tua família. E você, Eva, vem aqui. Você não está livre, não. Por causa da sua desobediência, quando você tiver os filhos, você vai ter muita dor. E você, serpente, vem aqui. Você também. Você vai se rastejar para o resto da tua vida. Você vai se rastejar e você vai comer do pó da terra. Para sempre. Você vai andar rastejando no pó da terra. E eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Então, elas ficaram inimigos. Que isso daí já é um motivo para outra aula, né? Que da mulher, Deus estava falando ali que da mulher seria muitos e muitos anos depois Jesus, né? E da serpente deu-se início a Satanás ali. Então, isso aí é um outro assunto para outra aula. Mas a tia quis lembrar, tá bom? Então,
com essa geração contaminada, assim eles foram expulsos daquele lugar maravilhoso que foi feito para eles. Deus pôs eles para fora e colocou anjos ali nas entradas do jardim, colocou espadas e não para eles nunca mais entrarem ali. Eles não podiam nunca mais entrar. Não pôde, né? Nunca mais entrar ali. Que tristeza, né? Ai, que tristeza. Eu me senti muito triste quando eu fiquei sabendo disso. É muito triste isso. Que a pessoa peca e ela se separa de Deus. O mais triste do pecado é isso. Ela se separa de Deus. Ela se esconde de Deus. Ela não quer enfrentar, né? Mas a tristeza, como a tia já disse, que afasta a pessoa de Deus, né? Mas aí você pode perguntar, e aí, tia Neuci, se eu cometer um pecado, ou meu vizinho matou alguém, ou uma parente minha fez um pecado lá terrível, né? E aí, não tem perdão mais, esse tipo de pecado? Aí agora a tia Neuci vem com a boa notícia. Esta é a boa notícia, olha lá. A boa notícia é a seguinte, que Deus, depois de muitos e muitos e muitos anos depois daquela queda do homem que fala, né? Da expulsão deles. Aí Deus mandou quem? Jesus, em forma de homem aqui nessa terra, para padecer também, que ele sofreu igual um homem. E para que ele morreu naquela cruz, pendurado naquele madeiro e derramou seu sangue para quê? Para religar o homem pecador com Deus, para ele restaurar a amizade do homem que peca com Deus. Então é através de Jesus e de nenhum outro Deus, nem ninguém mais. Não tem outro jeito de você ter amizade, comunhão com Deus, se não for através de Jesus, tá bom? E aí você pergunta de novo, tia Neuci, como é que eu faço quando eu pecar? E o que eu faço, né? Que as pessoas normalmente perguntam, o que eu faço quando eu pecar? O primeiro passo que você tem que fazer é você se arrepender, mas é um arrependimento real, de todo o teu coração, não é aquele arrependimento de fingimento. Deus sabe todas as coisas, então um real arrependimento, tá? E você mudar a tua vida, você não fazer mais aquilo que você fez. Deus perdoa. O segundo passo, pedir perdão. Se você pedir perdão com todo o teu coração, com toda a sua humilhação, Deus vai perdoar. Deus perdoa todos os pecados? Sim, Deus perdoa todos os pecados, né? Lá no texto áureo lá, ó, tá dizendo, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Então, todo tipo de pecado Deus perdoa, mediante Jesus, tá bom? E o terceiro passo foi da aula passada, que o que é? Que a gente falou lá, para não cair em tentação, vigiar e orar. Não ouvir o que não presta, não olhar o que não deve, não falar o que não deve, não andar com o seu pé aonde não é para andar, entendeu? Então, vigiar e orar. Já aprendemos lá o que quer dizer vigiar e orar, né? Para quê? Para não cair em tentação, tá bom? Então, se você fizer essas três coisas, você não vai cair. Você também seja sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com você toda hora. Você vai fazer uma coisa que não agrada a Deus, na hora a acusação vem na sua mente. É o Espírito Santo falando com você. Puxa vida, você não deveria ter falado assim. Puxa vida, você não deveria fazer isso. Não faça, não vá. Se você ficar em dúvida e você ouvir o Espírito Santo, você não faz a coisa errada, tá bom? Porque nós somos tentados todos os dias, né? Na aula passada foi sobre isso aí. Então, eu falo para vocês, nós somos tentados todo dia por todo tipo de coisa, né? Então, você é tentado, mas estando em vigilância, você não vai cair nessa tentação, né? Ora lá o Pai Nosso inteirinho que você vai ver como é que fala, né? Você agradece, você exalta o nome de Deus. Lá no finalmente, ele fala, não nos deixe cair em tentação. Nós falamos com Deus, né? Então, é o único que pode nos guardar e nos livrar do mal. Agora, a escolha de pecar
ou não pecar, aí não é de Deus. O Espírito Santo não vai vir segurar você, não. Ele vai te exortar, te falar, te alertar. Mas a sua escolha, é a minha escolha, pecar, entristecer a Deus, ou não pecar e alegrar o coração de Deus, certo? Então, tem um versículo que sempre assim eu estou lembrando na minha cabeça, que ele está na palavra de Deus aqui, ó, deixei marcadinho, ó. É em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fugir da aparência do mal. Imagina, se fugir da aparência, imagina do mal. Então, se vocês tiverem isso aí na cabeça de vocês, na sua mente, e sempre tá aqui, ó, examinando a palavra, você não vai cair, tá bom? Mas se cair, vocês já sabem os passos aí, os 3 passos a fazer, tá bom? Eu espero ter ajudado e eu também gostei muito dessa aula que a gente aprendeu aqui, que o primeiro pecado entrou no mundo desse jeito e como é que a gente faz para sair do pecado e como a gente faz para agradar ou desagradar ao Senhor, tá bom? E eu espero ter ajudado bastante vocês e eu quero já pedir para vocês, entra no YouTube, manda essa mensagem para alguém, para algum amiguinho, para um parente e se inscreva se você ainda não é inscrito. E peça para alguém se inscrever, tá bom? Peça para as pessoas se inscreverem no canal da Tia Nilce e comentar lá, dar um joinha, tá bom? Honras e glórias só para Jesus. Mas isso é bom, isso faz parte da vida humana da gente, tá bom? E eu agradeço, vamos orar? Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta aula, muito obrigada por esse ensinamento que, em primeiro lugar, o Senhor ensinou a mim para poder ensinar as crianças, Pai. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, Senhor, sempre nos alertando, Espírito Santo sempre conosco, nos guardando, nos livrando e nos ajudando a se defender do mal e para não cair em tentação e pecar contra Ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana, tá bom?